então vamos começar o nosso curso sobre as grandes navegações. Lembrando que este assunto também é conhecido como expansão marítima e comercial europeia. Você vai encontrar as duas denominações, as duas expressões na internet, no seu livro didático, na sua apostila, enfim, onde quer que você venha a estudar sobre esse tema. As duas nomenclaturas estão corretas. Vamos começar com a definição. O que foram as grandes navegações, afinal de contas? Antes de qualquer coisa, foi um conjunto de grandes viagens marítimas. Ou seja, os europeus que até então não tinham feito longas e distantes viagens pelo mar, passaram a conquistar o mar-oceano e a partir da conquista do oceano, a partir dessas grandes viagens marítimas, eles passaram a atingir certos objetivos que a gente vai analisar daqui a pouco. Essas grandes viagens marítimas, elas foram feitas principalmente por Portugal e Espanha. Quando falamos em grandes navegações, os dois estados nacionais, os dois países, os principais responsáveis por essa conquista do oceano e conquista de novos territórios são os portugueses e os espanhóis. Marco temporal, ou seja, qual foi o período histórico em que as grandes navegações aconteceram? Século XV e XVI. Século XV, um período de conquistas um pouco mais modestas, conquistas um pouco mais difíceis, e a partir do século XVI o negócio desandou. Os portugueses e espanhóis e os outros povos europeus também, holandeses, ingleses e franceses, passaram a construir uma base de conhecimento cada vez mais importante, cada vez mais robusta sobre as grandes viagens marítimas, sobre as rotas comerciais, e aí o negócio desanda no século XVI. Essas grandes viagens marítimas, elas tinham alguns objetivos. Quais eram esses objetivos? Em primeiro lugar, a busca de novos territórios. Territórios que pudessem servir, por exemplo, como base de desenvolvimento agrícola para a Europa. Havia também a busca por especiarias, condimentos, temperos. A gente vai detalhar a importância das especiarias nas próximas aulas. E também estavam em busca de metais preciosos, ouro e prata. Então, definindo novamente, de uma só vez, o que foram as grandes viagens marítimas, o que foram as grandes navegações, foi um amplo conjunto de viagens marítimas que foram colocadas em prática por portugueses e espanhóis, principalmente nos séculos XV e XVI, e que tinham por objetivo a conquista de novos territórios, a busca de especiarias e de metais preciosos, ouro e prata. A partir de agora, a gente começa a falar das relações entre as grandes navegações e a Idade Moderna. Quando falamos em grandes navegações, estamos falando de um contexto da Idade Moderna. Então, vamos localizar temporalmente a Idade Moderna. A Idade Moderna começa no ano de 1453, quando os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla, e a Idade Moderna tem o seu fim com o início da Revolução Francesa, o ano de 1789. Então, se você acha que você é moderno, sinto em lhe informar, isso não está correto. Nós somos contemporâneos, estamos na Idade Contemporânea. Então, anota novamente, a Idade Moderna começa em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e termina em 1789, com o início da Revolução Francesa. Bom, mas o que há de importante nesse período que nós chamamos de Idade Moderna e como isso vai influenciar as grandes navegações? Bom, em primeiro lugar, os europeus desse momento histórico, eles tinham um profundo desejo de romper com o passado medieval. A Idade Média era considerada, como posso dizer, a longa noite de 1000 anos, onde não teria havido
desenvolvimento técnico, científico, cultural, enfim, eles consideravam que a Idade Média foi um período de grande atraso na história da civilização europeia, embora isso não seja verdade. Hoje, com as fontes históricas, com os amplos estudos sobre a Idade Média, nós sabemos que nós tivemos profundos acontecimentos e que não é verdadeira essa noção da Idade Média como a Idade das Trevas, como a longa noite de 1000 anos. Mas enfim, esse homem europeu da Idade Moderna, ele tinha como objetivo romper com esse passado medieval. O que incomodava tanto? Bom, o que mais incomodava era a forte presença da religiosidade. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, ela praticamente herdou o poder, o território e as delimitações administrativas que antes pertenciam ao Império Romano. Então a Igreja Católica foi uma instituição extremamente poderosa. E essa mentalidade religiosa, essa cultura religiosa, ela trouxe alguns problemas para o desenvolvimento da técnica e da ciência. Então, este homem da Idade Moderna, ele tem como objetivo romper com esse passado medieval, deixar de lado as crenças, as ideias, as superstições religiosas e adotar como principal filtro para enxergar o mundo, o filtro da ciência, da técnica e da ciência. Então, essa é a primeira grande característica da Idade Moderna. Nós temos algumas outras considerações a serem feitas aqui. Foi devido a este grande desenvolvimento técnico e científico que os europeus começaram a se considerar povos superiores aos demais seres humanos que viviam no planeta. Então, a Idade Moderna, ela também é responsável pela construção desta noção, dessa certeza que os europeus tinham de que eles eram superiores aos demais povos, às demais civilizações. Dessa forma, eles consideravam que a Europa era o modelo a ser seguido, modelo técnico, científico, cultural, social, enfim, todos os demais povos considerados inferiores, povos de segunda, terceira categoria, deveriam seguir o modelo que fosse instituído, que fosse apresentado pelos europeus. Outra transformação extremamente importante que ocorreu na Idade Moderna e que está diretamente relacionado com as grandes navegações é a formação dos estados nacionais, com a destruição dos polos de poder que antes eram dos senhores feudais, a centralização do poder político, do poder administrativo, a formação de um exército, a formação de uma burocracia que era um amplo conjunto de funcionários para auxiliar o rei na administração do Estado, a criação de um sistema nacional de arrecadação de impostos. Tudo isso trouxe recursos suficientes para que os reis financiassem, patrocinassem as grandes navegações. Então, sim, temos uma grande relação entre grandes navegações, a formação dos estados nacionais, o fortalecimento do poder dos reis, o absolutismo e o mercantilismo. A gente vai detalhar tudo isso nas próximas aulas. Bom, vamos começar a nossa aula analisando o contexto europeu, Europa, especificamente no século XV. No século XV estão acontecendo algumas transformações importantes no continente europeu. Talvez uma das mudanças mais significativas esteja relacionado com o aumento das trocas comerciais. Juntamente com o aumento das trocas comerciais, nós temos um grande crescimento das cidades. E a vida na cidade, ela exige um grande número de serviços. Você precisa se alimentar, você precisa de uma vestimenta, você precisa de roupas, você precisa de utensílios domésticos. Enfim, a vida na cidade faz com que a atividade comercial seja extremamente dinâmica. E é justamente esse crescimento do comércio e das cidades, o renascimento comercial e urbano, é que leva ao enfraquecimento do feudalismo.
Porque no feudalismo, melhor dizendo, o feudalismo tem como principal característica a descentralização política e administrativa. Ou seja, nós temos os feudos, que são polos privados de poder, e quem manda ali é o senhor feudal tem o seu exército, tem a sua moeda, tem o seu sistema de leis, enfim, ali é ele que manda. Então, quando nós temos o aumento do predomínio das cidades e da vida comercial, nós identificamos uma transição clara. E essa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ela é caracterizada principalmente pelo enfraquecimento do feudalismo. Só que tem o seguinte, essas transformações acabaram trazendo alguns problemas. Problemas especificamente para os comerciantes, para os burgueses, que eram os habitantes das primeiras cidades, que eram os burgos, cidades, melhor dizendo, dedicadas à atividade comercial. Que problemas eram esses? Problema número 1, era muito difícil vender, porque não havia estradas pavimentadas, as estradas eram precárias. E além das estradas serem precárias, elas eram extremamente perigosas. Bandidos estavam por toda parte, prontos para fazer o roubo do carregamento. Quando falamos em comércio, uma das principais características do comércio é o escoamento da produção. Essa produção, ela precisa sair do seu centro de produção e chegar até os consumidores. E aí nós falamos em necessidade de transporte. E as estradas eram extremamente perigosas para os comerciantes escoarem a produção. Outro ponto importante, que dificultava demais da conta o comércio, não havia unificação das moedas. As moedas eram completamente diferentes nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo comercial. Moedas de ouro conviviam com moedas de prata, mistura de prata com ouro, moedas de bronze, moedas de cobre, enfim, essa grande variedade de moedas acabava se tornando um grande problema para o desenvolvimento do comércio. O comércio ficava travado, ele era difícil, ele era lento, por conta dessa estrutura ainda herdada dos tempos do feudalismo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, se nós apresentamos os problemas, devemos apresentar também as soluções. A solução para esse conjunto de problemas relacionado ao desenvolvimento da atividade comercial está relacionado com a formação daquilo que nós chamamos de Estado Nacional Moderno, a formação dos Estados Nacionais Modernos. A formação dos Estados Nacionais Modernos ocorre mais ou menos na Europa a partir do século XV. E a formação do Estado Nacional Moderno traz as seguintes características, não se esqueça disso. Primeira característica, território. Todo Estado Nacional tem um território. Território nada mais é do que uma porção geográfica, um pedaço de terra, caracterizado por relações de poder. Não basta ser um pedaço de terra, um espaço geográfico. Território é um espaço geográfico em que são estabelecidas relações de poder, ou seja, tem alguém que manda e um conjunto de pessoas que obedece. E quem manda nesse território chamado Estado Nacional Moderno? É o rei. Então nós falamos em um processo de centralização do poder político. Falamos de um processo de centralização política e administrativa nas mãos do rei. É o rei que vai estabelecer as regras, é ele que vai estabelecer relações de poder nisso que nós chamamos de território. Bom, mas esse rei, para que ele estabeleça essas relações de poder, para que ele mande e todos obedeçam, ele precisa de um exército permanente. E o exército permanente, ele é formado nesse período, em sua grande maioria, por mercenários. Quem são os mercenários? São os homens que prestam um serviço militar em troca de um pagamento em dinheiro. Então, para manter esse exército, o rei vai precisar de dinheiro. Qual é a origem do dinheiro? Qual é a origem desses recursos financeiros? Os impostos. Dentro desse território comandado pelo rei, o rei estabelece um sistema nacional de cobrança de impostos que todos devem pagar para comercializar os produtos, para utilizar as pontes, para utilizar as estradas. E é com
esse dinheiro, com parte desse dinheiro, que o rei vai manter o seu exército permanente, o seu poder coercitivo, o seu poder de força para que todos obedeçam e paguem impostos. Outra coisa fundamental no Estado Nacional moderno é a burocracia. Nada mais é do que um conjunto de funcionários que irão auxiliar o rei no exercício do seu poder. Conjunto de funcionários que vai ajudar o rei a governar o Estado Nacional moderno. E esses burocratas, melhor dizendo, essa burocracia, ela vai ser recrutada principalmente na nobreza, que eram os grupos privilegiados que tinham uma formação intelectual e que ajudaram os reis a administrar, a organizar o Estado Nacional moderno nesses primeiros momentos. Outra coisa que vai facilitar demais a prática do comércio, que é a moeda unificada, moeda única. O rei estabelece moeda única, a moeda real, e a partir desse momento nós não temos mais esse grande conjunto, essa grande variedade de moedas. Moeda única, a moeda estabelecida pelo rei. Junto com a unificação da moeda, nós temos a unificação do sistema de pesos e medidas. Ora, para praticar o comércio, eu preciso pesar e medir os produtos. E essas unidades de pesos e de medidas eram igualmente fragmentadas. Então o rei vai estabelecer uma única forma de pesar, uma única forma de medir, e essa unificação do sistema de pesos e medidas também vai tornar o comércio mais rápido, mais dinâmico, mais fácil, mais veloz. E, consequentemente, isso vai aumentar ainda mais a conquista desses novos territórios, vai propiciar a conquista de novas riquezas. Riquezas tais como especiarias, metais preciosos, ouro e prata, além de áreas de cultivo agrícola para abastecer a sua população que era crescente na Europa. Porque não havia nesse momento um instrumento melhor de conquistar novos territórios, de obter novas riquezas, de aumentar as trocas comerciais que não fosse conquistando territórios, e isso se fazia principalmente por meio das viagens marítimas, por meio das grandes navegações, por meio da busca de rotas marítimas para ter acesso a todas essas riquezas, a ter acesso a novas e intensas, lucrativas e ilucrativas rotas comerciais. Nesse momento é importante falar das partes interessadas e de como elas foram plenamente atendidas nos seus interesses com a formação dos Estados Nacionais. Os comerciantes, os burgueses, foram plenamente atendidos. Por quê? Um exército permanente vai dar a segurança para as trocas comerciais. A moeda única, a unificação do sistema de pesos e medidas vai tornar o comércio muito mais rápido, muito mais dinâmico, aumentando a lucratividade desses comerciantes. O rei é outra parte interessada. O rei tem muito interesse no aumento do comércio, porque quanto maior fossem as trocas comerciais, maior era a arrecadação de impostos, mais forte era o exército permanente do rei, e assim ele tinha condições de conquistar novos territórios e, dessa forma, e consequentemente, ficar cada vez mais rico, enriquecendo o seu estado de uma forma geral. E a nobreza também foi plenamente satisfeita nas suas necessidades, porque a nobreza vai fazer parte da burocracia, vai auxiliar o rei no exercício do governo, na administração dos Estados Nacionais modernos. Além do que, a conquista de novos territórios, boa parte desses territórios vão parar nas mãos da nobreza, e assim ela vai ficar cada vez mais enriquecida, além dos vários títulos que eles vão obter. Bom, nós vamos começar a nossa aula falando da invasão da Península Ibérica pelos mouros, pelos muçulmanos. A gente vai falar das guerras de reconquista, ou guerra de reconquista. Vocês podem perceber que eu coloquei aqui uma interrogação, é porque hoje existe toda uma revisão historiográfica de historiadores portugueses e espanhóis que questionam a utilização do termo guerra de reconquista. Eu vou tratar disso daqui a pouco. Bom, a Península Ibérica invadida pelos mouros, pelos muçulmanos, no ano de 711, portanto, estamos no século VIII, e eles irão permanecer lá até o ano de 1492.
No ano de 1492, nós teremos o casamento dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, e a partir da união dos reis católicos, eles irão vencer, irão derrubar o último reduto mouro, que era o Reino de Granada, nesse ano 1492. Ou seja, nós teremos quase 800 anos, quase 8 séculos de presença muçulmana na Península Ibérica. Mas afinal de contas, quem eram os mouros? Mouros eram os indivíduos que viviam no norte da África e que se converteram ao islamismo. Repetindo, mouro é a população que vivia no norte da África e que se converteu ao islamismo. Como se deu essa invasão? A invasão dos muçulmanos na Península Ibérica se deu a partir do Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é uma localização geográfica que é cortada pelo mar Mediterrâneo, e entre o norte da África e o sul da Península Ibérica, nós temos uma distância de apenas 14 quilômetros. E foi por meio, então, do Estreito de Gibraltar, atravessando o mar Mediterrâneo, que os mouros, os muçulmanos, invadiram a Península Ibérica e ficaram lá por quase 8 séculos. Por conta da invasão dos mouros, por conta da invasão dos muçulmanos, nós teremos o desenvolvimento de um feudalismo em Portugal um pouco diferente do que foi no restante da Europa. Porque se a gente analisar o feudalismo tradicional no resto da Europa, sabemos que o feudalismo se desenvolveu de diferentes maneiras em diferentes regiões europeias, mas basicamente o que nós teremos serão os povos bárbaros que irão se converter ao cristianismo, e o feudalismo vai se desenvolver de variadas formas, em diferentes intensidades na Europa. Em Portugal e na Espanha, nós teremos uma característica um pouco diferente, exatamente por conta da presença dos mouros, dos muçulmanos. Porque a Península Ibérica vai ficar dividida da seguinte forma: na região norte, nós teremos a formação dos reinos cristãos, os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Já a região centro-sul será dominada pelos muçulmanos. Então, o que nós teremos na Península Ibérica é um feudalismo bem diferente, e essa diferença ela se justifica pela presença dos muçulmanos na região. Agora a gente vai falar sobre esse termo aqui, Guerra de Reconquista. Atualmente existe toda uma revisão historiográfica de historiadores portugueses e espanhóis em relação a esse tema, porque, segundo eles, não se pode falar em guerra de reconquista porque você só reconquista aquilo que um dia foi seu e foi tomado por um inimigo, por um concorrente. Quando os muçulmanos chegaram na Península Ibérica no século VIII, o que eles encontraram por lá foram povos bárbaros, povos germânicos, principalmente os visigodos e os suevos. Nós só tivemos a formação de uma nação de portugueses e de uma nação de espanhóis séculos depois. Por conta disso, segundo esses historiadores, não podemos falar em reconquista, mas sim em guerra de conquista. Conquista dos reinos cristãos em relação a um território que estava sendo dominado por muçulmanos. Aqui na nossa aula a gente vai continuar utilizando o termo reconquista, porque é assim que aparece na literatura tradicional, e como vocês sabem bem, uma revisão historiográfica ela demora alguns anos, às vezes décadas, para chegar aos livros didáticos e até chegar nas escolas, tá bom? Então fica sabendo dessa revisão historiográfica, isso pode aparecer na sua prova do Enem, na prova de algum outro vestibular, mas a gente vai continuar utilizando o termo reconquista. Mas fica sabendo da revisão historiográfica. Vamos embora. A partir de agora a gente vai avançar um pouco no tempo e nós vamos lá para o século XI. No século XI a situação começa a ficar um pouco efervescente na Europa e no Oriente Médio em função do conflito entre cristãos e muçulmanos. Vários papas, o mais representativo deles, o Papa Urbano II, ele vai convocar a cristandade, principalmente os nobres, a nobreza especializada na prática da guerra, a partirem para o Oriente, a irem para a Terra Santa, para reconquistar a Terra Santa, que estava sob o domínio dos infiéis, dos muçulmanos. Especificamente na Península Ibérica, nós teríamos uma espécie de microcruzada, porque nós vimos
a região centro-sul da Península Ibérica estava sob o domínio dos muçulmanos, enquanto a região norte estava sob o domínio dos reinos cristãos. Então, o que vai acontecer na Península Ibérica é uma espécie de uma micro cruzada com o objetivo de expulsar os muçulmanos, de expulsar os mouros e retomar a região para que ela ficasse inteiramente sob o domínio dos reinos cristãos. Nessas cruzadas que vão acontecer na Península Ibérica, nós teremos a participação de vários nobres franceses. Por que nobres franceses foram participar da guerra contra os muçulmanos na Península Ibérica? Acontecia a seguinte situação no feudalismo. Quando um senhor feudal morria, todos os seus bens, todas as suas terras, ficavam para o primogênito, ou seja, para o filho mais velho. O filho mais velho levava tudo para os outros filhos. Restava basicamente duas opções. Prestar serviços militares para nobres mais poderosos na esperança de serem seus vassalos e conquistarem terras, como uma retribuição, como uma forma de pagamento pela prestação dos serviços militares que foram prestados. Opção 2, eles poderiam ir para a igreja e galgar altas hierarquias dentro da Igreja Católica. Então, foi por isso que nós tivemos a participação de nobres franceses nas guerras de reconquista, nas guerras contra os muçulmanos na Península Ibérica. Eles estavam em busca de terras para que eles pudessem se tornar também senhores feudais. Nesse momento, quem entra aqui no nosso contexto histórico é o rei Afonso VI, rei de Leão e Castela. Ele recebeu serviços militares de vários nobres e um desses nobres acabou se destacando bastante. Estamos falando de Henrique de Borgonha, Dom Henrique de Borgonha. Devido aos bons serviços militares prestados ao rei de Leão e Castela, o rei Afonso VI, ele recebeu uma região que se chamava Condado Portucalense, que era um feudo devido aos bons serviços militares prestados ao rei Afonso VI. Ele não apenas recebeu o Condado Portucalense, um feudo que agora estava sob o seu domínio político, como ele também acabou se casando com uma das filhas do rei Afonso VI, a Dona Teresa. Então, a partir desse momento, quem passa a dominar o Condado Portucalense é o Dom Henrique de Borgonha. Ele acabou se envolvendo em vários conflitos com o rei Afonso VI. Dom Henrique morre em 1112 e por conta disso ele não consegue estabelecer essa autonomia, essa independência do Condado Portucalense. A partir da sua morte, quem assume politicamente o comando do Condado Portucalense é sua esposa, Dona Teresa. Nós teremos um complicado jogo de disputas políticas, de disputas familiares, e a Dona Teresa vai ter a intenção de colocar o Condado Portucalense na órbita de influência política dos reinos de Leão e Castela. O Condado Portucalense, enfim, ficaria numa condição política subalterna, sendo dominado por esses outros reinos cristãos. Quem não gostou nada disso foi a nobreza do Condado Portucalense e ela acabou atraindo a oposição política dessa nobreza e isso acabou desestabilizando politicamente o comando da região. É importante dizer que do casamento de Dom Henrique de Borgonha com Dona Teresa, nós teremos o nascimento de Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques começa a receber o apoio da nobreza do Condado Portucalense, insatisfeita em relação à situação de ficar numa condição subalterna aos reinos de Leão e Castela. Essa nobreza se une em torno de Dom Afonso Henriques e a partir de 1125, Dom Afonso Henriques vai iniciar as guerras, as disputas para a conquista da independência do Condado Portucalense. Quem eram os inimigos do Condado Portucalense a partir do comando político de Dom Afonso Henriques na disputa pela independência, na conquista da independência, melhor dizendo? Os inimigos eram os reinos de Leão e Castela e os muçulmanos. Essas guerras se iniciam em 1125, vão durar aí um pouco mais de uma década, e no ano de 1139,
Dom Afonso Henriques vai se autoproclamar rei de Portugal. Nesse momento nós temos o desaparecimento do condado portucalense e o nascimento do reino do Estado Independente de Portugal sob o comando de Dom Afonso Henriques, que portanto se torna o primeiro rei de Portugal. O reconhecimento dessa autonomia, dessa independência, só vai ser conquistada no ano de 1143. Mas, enfim, a partir de 1139, nós temos a independência do condado portugalense, que a partir desse momento passa a se chamar Reino de Portugal, e Dom Afonso Henriques de Borgonha passa a ser o primeiro rei da história de Portugal. Portanto, o nascimento do Reino de Portugal coincide com o ponto inicial da dinastia de Borgonha. Reino de Portugal torna-se independente no ano de 1139, primeiro rei de Portugal e o primeiro rei da dinastia de Borgonha, Dom Afonso Henriques, e a dinastia de Borgonha vai até o ano de 1383. Portugal vai enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades devido às circunstâncias da sua localização geográfica. Portugal tinha inimigos por todos os lados em seu território. De um lado, os inimigos eram os reinos cristãos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Além disso, havia muitos muçulmanos, muitos mouros ainda na Península Ibérica. O fato de ter o seu território cercado de inimigos vai fazer com que a expansão comercial portuguesa por via terrestre fosse praticamente impossível. Era muito difícil devido a essa grande presença de inimigos. Dessa forma, não restou outra alternativa para o Reino de Portugal a não ser realizar a sua expansão marítima, a sua expansão comercial pela via marítima. E, nesse caso, a localização geográfica de Portugal foi algo benéfico. Portugal desenvolveu uma intensa atividade comercial marítima e, pela cidade do Porto, nós tivemos intensos contatos comerciais com os ingleses que traziam produtos por meio do Mar do Norte. E outro centro comercial importantíssimo para o desenvolvimento, para a expansão comercial de Portugal, foi a cidade de Lisboa. E no Porto de Lisboa, intensos contatos comerciais eram travados com os italianos que traziam produtos a partir do Mar Mediterrâneo. Então, esta é a situação de Portugal a partir do momento em que eles conseguem se tornar independentes e dar início aí ao seu processo de expansão comercial que vai se dar principalmente pela via marítima. Agora a gente vai avançar um pouco no tempo e vamos lá para o ano de 1383. Se Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei da dinastia de Borgonha, o último rei da dinastia de Borgonha vai ser justamente Dom Fernando. Dom Fernando era o rei de Portugal no ano de 1383 e ele era um rei que contava com um grande apoio da fidalguia, da nobreza. Nobreza tradicional, nobreza que vivia da exploração dos bens imóveis, que vivia da exploração da terra, dos impostos que eram pagos pelos servos, pelos camponeses, enfim, a nobreza tradicional que era enriquecida a partir da posse da terra e dos privilégios de nascimento. O que acontece? Dom Fernando tinha um irmão, Dom João, que era mestre da Ordem de Avis, e com o objetivo de afastar o irmão da possibilidade de assumir o reino de Portugal, ele vai oferecer a sua filha, Beatriz, para a coroa de Castela em casamento. Beatriz vai se casar com Dom Juan de Castela. O que acontece? No ano de 1383, nós teremos a morte de Dom Fernando. Com a morte de Dom Fernando, acontece uma coisa óbvia. A coroa de Castela, a partir de Dom Juan, reclama a coroa de Portugal. Ou seja, Castela reclama o domínio político do Reino de Portugal e é aí que surgem os problemas. Quem não vai gostar nada dessa possibilidade de Portugal perder a sua autonomia, perder a sua independência, passando a ficar sob o domínio do Reino de Castela, é justamente o grupo mercantil, a burguesia comercial. Nós vimos anteriormente que o Reino de Portugal deve boa parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento,
as atividades comerciais que foram desenvolvidas pelas trocas marítimas, pela via marítima. Então, quem não queria de forma alguma perder essa autonomia era a burguesia mercantil, que passou a apoiar Dom João, o mestre da Ordem de Avis, para que ele comandasse Portugal para defender a sua independência em relação ao Reino de Castela. Quem vai apoiar também Dom João, mestre da Ordem de Avis, são os setores populares e alguns setores da nobreza. Nós teremos um período de guerra, portanto, entre 1383 e 1385. E Portugal, sob o comando de Dom João, vence o Reino de Castela e consegue manter a sua independência. A partir desse momento, Portugal tem um novo rei, Dom João I, que dá início à dinastia de Avis, que vai de 1385 até o ano de 1580. Portugal, portanto, conclui a formação do seu Estado Nacional no ano de 1385, precoce. Temos assim a formação precoce de um Estado Nacional na Europa e é justamente o Reino de Portugal. O fato de Portugal ter sido o primeiro Estado Nacional a se centralizar na Europa vai trazer muitas facilidades, porque Portugal vai ser também a primeira nação a se lançar nas grandes viagens marítimas, na expansão marítima. Já no ano de 1415, sob o comando de Dom João, Portugal vai conquistar a ilha de Ceuta no ano de 1415 no norte da África, e este é um marco importantíssimo na expansão marítima portuguesa. Os outros países europeus, as outras regiões europeias, ainda vão ter que enfrentar muitas guerras. A Espanha, por exemplo, vai ter que fazer as guerras de reconquista contra os mouros, e isso só vai terminar em 1492. França e Inglaterra estão envolvidas lá na Guerra dos 100 Anos, com várias guerras que vão destruir várias regiões e vão atrasar essa expansão marítima. Então, esse é o motivo pelo qual a formação do Estado Nacional de Portugal é tão importante. Foi o primeiro Estado Nacional a se formar na Europa, volto a repetir, uma centralização precoce do Estado Nacional, e isso vai abrir as portas para a expansão marítima portuguesa. Bom, então vamos começar a nossa aula sobre as grandes navegações, lembrando que este tema também é conhecido como expansão marítima e comercial europeia ou simplesmente expansão marítima europeia. Hoje nós vamos analisar os objetivos e os motivos dessas grandes viagens marítimas que ocorreram na Europa, a partir da Europa, nos séculos XV e XVI. Bom, antes de qualquer coisa, um dos principais motivos dessas grandes viagens pelo mar-oceano estão relacionadas com o comércio de especiarias. As especiarias tinham um altíssimo valor comercial na Europa, principalmente porque nessa época eles não tinham acesso a geladeira, freezer, caixa de isopor, bolsa térmica, enfim, instrumentos que permitissem conservar os alimentos sem que eles estragassem. Então, esses produtos, as especiarias, tais como pimenta do reino, cravo, canela, noz moscada e gengibre, ajudavam na conservação desses alimentos, além de dar a eles um sabor mais agradável. Quando você vai comer um sanduíche, você gosta de ketchup, de maionese. Algumas pessoas, quando vão almoçar, não abrem mão da pimenta, do molho inglês. Enfim, esses condimentos, esses temperos que nós chamamos de especiarias, serviam principalmente para dar um sabor mais agradável a todas essas iguarias, a esses alimentos, e servia também para preservar os alimentos de uma forma geral, principalmente as carnes. Carne é um produto que você precisa tomar muito cuidado, porque a carne entra em processo de decomposição muito rapidamente. Então, as especiarias tinham um valor comercial tão alto, porque ajudavam na conservação desses alimentos e também a deixá-los com um sabor bem mais agradável, deixar esses alimentos bem mais saborosos. Surgem os problemas. Problema número 1.
O comércio de especiarias ele era quase inteiramente dominado por árabes e italianos. Os árabes eram os primeiros a terem acesso a essas especiarias, vinham pelo mar Mediterrâneo e desembarcavam ali no sul da Europa, mais especificamente na Itália. E a partir da Itália, os mercadores italianos distribuíam essas especiarias pelas várias regiões da Europa. Então, nós temos um grande número de intermediários. E os intermediários, nós sabemos, eles compram um produto por um preço e revendem mais caro. Então, esse é um dos motivos das especiarias terem um valor tão elevado na Europa nesse período. Então, primeiro problema, um grande número de intermediários comercializando essas especiarias na Europa, deixando o seu valor cada vez mais alto, deixando os produtos acessíveis a um número cada vez menor de pessoas. Problema número 2. Em 1453, nós temos a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos e a partir desse momento eles fecham, eles impedem essa rota comercial, porque o mar Mediterrâneo era a principal rota de passagem entre a Europa e o Oriente para a comercialização das especiarias. Então, a partir de 1453, nós temos o aumento da dificuldade dos europeus de acesso ao Oriente para trazer para a Europa essas tão valiosas especiarias. O mar Mediterrâneo, portanto, estava fechado para os europeus. Os europeus não poderiam mais transitar por essa rota marítima, por esse corredor marítimo. E, por conta disso, a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 criou um grande estímulo, criou um grande motivo, uma grande motivação para que os europeus buscassem novas rotas marítimas para se chegar às Índias. Os europeus sabiam que possivelmente existia uma nova rota marítima para as Índias. Eles não conheciam. Era necessário explorar novas possibilidades. E a partir de então, nós tivemos o início de uma intensa exploração do litoral africano, do Oceano Atlântico, até que eles finalmente encontraram uma rota marítima, não só para as Índias, mas acabaram também tendo o conhecimento, o acesso a um continente inteiramente novo e rico para os seus interesses, que era justamente o continente americano.